Oi, gente! Naná falando aqui com vocês novamente no Juntos LCast. Que prazer! Sempre aquele mesmo prazer, né? Aqui Raoni Oliveira falando com vocês, trazendo sempre junto desta nobre aqueles papos maravilhosos. Eu adoro. Sempre... pode falar. Eu adoro que ele sempre tem um adjetivo bom. A gente vai inovando. Vai essa nobre, a Mister... Mas é isso, a nossa ideia nesse papo aqui é sempre trazer essa parte de projetos, de transformações, propósito, legado, mudanças, melhorias e afins, né? E hoje não vai ser diferente. Hoje não vai ser diferente. Hoje o papo lá nos bastidores já estava fervendo. Já estava. Viemos até atrasado para cá já, porque fizemos metade da entrevista sem gravar lá. Exatamente. E TTT e Tititi fala de coisa que a gente gosta também. É isso. Acho que dificilmente a gente vai trazer alguém aqui que o papo a gente não goste, né? É até meio esquisito falar isso. Concordo. Mas hoje vocês vão receber nada mais, nada menos uma pessoa que um monte de gente deve conhecer, um monte deve amar e outro monte deve odiar. Sim ou não? Porque ele falou lá já. Exatamente. Então batam palmas todos desse estúdio, por favor, recebam com muito carinho Alemão do Conselho! Bem-vindo, muito bem-vindo. Que bom ter você aqui. Muito obrigado, agradeço vocês pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Espero aí poder contribuir com alguns assuntos interessantes, pautas interessantes ali do nosso território do Itaim Paulista, onde moro há 40 anos. Legal. Vai contribuir, com certeza. Alemão, um prazerzaço ter você aqui com a gente, né? Primeiramente. E a gente fala muito aqui sobre projetos, sobre diversas coisas que a gente traz para o nosso entorno, né? Para as nossas comunidades, para os nossos projetos, como todo. Mas a gente gosta de saber também um pouquinho antes ali, rapidamente, por que você faz isso, né? Como que você chegou ali, não caiu de paraquedas, né? Enfim, para entender um pouco da sua jornada ali, né? Então conta pra gente, né? Você falou que é nascido em Itaim, mas fala pra gente um pouco da sua caminhada aí no seu setor, não vamos dar spoiler aqui. Sim, eu moro ali no Jardim das Oliveiras há 40 anos, tenho filho, família ali, já tive comércio, meus irmãos hoje são comerciantes, mas eu vim de uma comunidade do Tijuco Preto, onde tem um projeto ali instalado, um Instituto Levai, né, onde eu estou à busca, né, em parceiros, amigos, aí o Toninho Mitras está ajudando bastante nesse projeto, para a gente levar ali um pouco de dignidade, levar projetos para as crianças, para os adolescentes, fazer aquele trabalho de prevenção. Que nós vemos que tem muita coisa que acontece e depois querem apagar o fogo, mas infelizmente ainda se falta muito trabalho de prevenção. Eu venho dessa comunidade e montei comércio, comecei ali com uma pequena bomboniere, depois montei uma pizzaria, fiquei muito conhecido pelo Alemão da Pizzaria. Em 2011... eu fui convidado por um grupo de amigos, né? Tenho um carinho, um respeito por eles até hoje, né? Para eu ser candidato no Conselho Tutelar. E aí fui para o Conselho Tutelar, gostei da pauta, né? Já tinha um trabalho ali direto com as crianças na comunidade e gostei da pauta e desde então, desde 2011 para cá, eu levo esse nome Alemão do Conselho, saí do Conselho em 2020, né? Fui eleito aí 3 vezes por 3 mandatos, 2011, 2015 e 2019. Caramba, legal. Em 2020 eu decidi sair do conselho, questões particulares, mas continuo sendo conhecido pelo Alemão do Conselho. Né? Muito legal. Nossa. Alemão do Conselho. Então, assim, na boa, pedindo um conselho, mentira. Explica para a galera, eu acho que é importante a gente saber por que é Alemão do Conselho, né? Que é do Conselho Tutelar. Mas, brevemente, como o Raoni falou, descreve mais ou menos o que o cara do conselho faz, o conselho tutelar faz. Olha, o conselho tutelar é um garantidor de direitos. Ele garante ali os direitos violados, tanto pela família, pela sociedade, até mesmo pelo Estado. Garante esse direito violado para a criança, para o adolescente. Né? E aí, nesse atendimento, quando você consegue identificar uma violação de direito, você consegue amparar toda a família. Então, o conselheiro tutelar, ou quem quer ser conselheiro tutelar, o ano que vem tem eleição, né, 2027, eu peço para estudar bem
o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Estudar ali os direitos fundamentais dentro da Constituição, que vai ajudar muito. Ajuda muito estudar esses artigos, essas leis especiais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei especial, ajuda muito essas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, essas famílias que não conseguem ter acesso ali aos seus direitos básicos, né? Exemplo, uma escola, uma vaga na escola próxima da sua casa, né? Uma consulta médica, e aí depois a gente vê os casos mais graves, que é os casos de violência, né? Violência sexual, violência física, violência psicológica também acontece muito dentro dos lares, infelizmente. Então, o Conselho Tutelar ele é um parceiro do Judiciário para garantir esses direitos. Desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 90, né? 1990, a criança e o adolescente passou a ser sujeito de direito. Antigamente, as crianças eram tratadas como se fosse uma coisa. Uma coisa, exato. Né? Hoje, as crianças são sujeitos de direitos. E até hoje ainda nós buscamos avançar nesses direitos, né? Que não é fácil também. Sim. Legal. Sim, tem pergunta? Assim, só para a gente matar essa questão do conselho, se bem que eu acho que é praticamente o que a gente vai falar aqui, a conversa inteira, né? Porque é muito isso, né? Você falou que esteve no conselho até 2020, né? Então, sim. O conselho, você saiu do conselho, mas o conselho não saiu de você, porque até hoje você ainda atua com isso. Mas, assim, quando você fala dessa questão de agressões, violência, não quero ficar mastigando aqui e martelando nessas pautas, mas, assim, perante a uma situação dessa, né, o que o conselho pode fazer? Por exemplo, uma criança foi vítima de algum tipo desses abusos, né? Qual é a atuação do conselho? Olha, existe uma cultura instalada dentro da sociedade que o Conselho Tutelar vai retirar a criança da família. Isso não existe. O Conselho Tutelar é o homem do saco, é o bicho-papão. Isso não existe. Palhaço de Kombi. O homem do saco é... Vai para essa criança, ela vai para o Conselho Tutelar e depois ele vai ser adotado. De lá ele não volta mais. Isso não existe. O que acontece? Quando há uma violação de direito, de violência física, se é uma negligência, alimentação, higiene, uma falta ali de escola, uma falta de uma consulta médica, vacina, coisas básicas, o Conselho Tutelar orienta, dá um encaminhamento. Mãe, porque só o pai? É assim, tem um parente também que a sociedade sempre quer jogar a responsabilidade para cima da mãe. Cadê a mãe da criança? Não, tem que ter a mãe e o pai. Mas não tem pai. Tem pai. Tem pai. Em algum momento tem pai. Pode pai não ser presente, viu, pai? Mas tem pai. Esse pai ele tem que ser chamado na responsabilidade. Toda a minha época no conselho, primeira coisa que eu falava, via a mãezinha ali na situação ali de vulnerabilidade, de fraqueza ali para cuidar desse adolescente, para cuidar dessas crianças. Cadê o pai? O pai me abandonou. Tá. Onde que ele está? Você tem um endereço? Vamos notificar ele para ele vir fazer parte dessa discussão. Para ele fazer parte dessa realidade aqui. Que ele não pode colocar um filho no mundo e depois, tô pagando a pensão. Tem cara que chega para mim, tô pagando R$300 de pensão, me ajuda aí. Irmão, pelo amor de Deus. Não fala nem comigo, irmão. Pelo amor de Deus, não vem pedir ajuda para mim, não. Então, quando se encontra uma violação assim mais grave, violência sexual, violência física, se busca, tira a criança ali daquele local, da situação, local do risco. Legal. Se for os pais dos agressores, tira ali do convívio dele e busca a família estendida. Legal. O que é a família estendida? São os avós paternos, maternos, os tios paternos, maternos, e aí vai buscando. Se alguém da família tiver vontade, não é obrigado a ficar com a criança, se faz um termo de responsabilidade para essa família, com endereço, CPF, a qualificação todinha da família que vai ficar com a criança. Em 24 horas você tem que comunicar ao juiz da vara da infância. Senhor meritíssimo, diante da situação de vulnerabilidade, do risco encontrado, as crianças estão sob a proteção desse familiar. Ponto. E ali, essa família vai ser toda acompanhada por o serviço social, tanto da prefeitura, tanto também do Estado, que é o serviço social dentro do judiciário. Psicólogo, assistente social, é o serviço técnico do judiciário. Então, você vê que são dois... a família é amparada em duas esferas. Estados, que é o judiciário, e o municipal, que é a prefeitura, que é assistente social, que é CAPES, que é a saúde, as UBS, a escola, e aí por diante. Então, a família começa a ser acompanhada para diminuir esse dano. Quando envolve
violência sexual ou agressão física, isso aí já é crime. Então, aí a Polícia Civil tem que entrar, elaboração de boletim de ocorrência, instalação de inquérito, que o Conselho Tutelar ele faz parte no paralelo, mas ele não pune e não julga. Ele só vai acompanhar e vai apontar. Olha, acompanha. Olha, eu testemunhei isso, ponto. Quem vai julgar vai ser o judiciário. A família é orientada, olha, você tem que fazer esse acompanhamento, olha, você está sendo encaminhada para tal serviço, você tem que fazer para o seu filho retornar para casa. Ponto. Né? Caso se encontre a família, as crianças, numa situação de vulnerabilidade, de alto risco, e aí sim, caso não tenha ninguém da família para ficar com essas crianças, as crianças são encaminhadas para um SAICA, que é vinculado da prefeitura. Tá. Hoje um SAICA tem em torno aí de 15 crianças. 15, Antigamente eram os orfanatos, depois vieram os abrigos, agora é chamado de SAICA. Né? Esse serviço é custeado pela Prefeitura de São Paulo, ele é fiscalizado pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pelo Conselho Tutelar, e quem administra e faz toda a parte administrativa e burocrática disso aí é a Secretaria do Serviço de Assistência Social. Então, é muito sério essa questão. Sim. Né? É mesmo. Legal. Tem pergunta? Na verdade, não. Mas acho que um complemento. O SAICA é muito louco, né? Porque eu já vi crianças falando, queria ser legal, e que, tipo assim, não é tão legal ficar com o pai e com a mãe, que seria legal ir para um abrigo, que é SAICA, na verdade. Eu acho que não tem nem ideia o motivo real para que uma criança vá para um lugar desse, né? E do tamanho do problema que é por conta de um adolescente ou uma criança tá indo para esse lugar. Você consegue falar para a gente uma situação que te deixou assim, nossa, isso aqui que teve uma solução muito legal, que você pensou que não tinha solução, mas que teve uma resolução melhor nesse tempo que você esteve lá? Olha, quando você enfrenta a situação, quando você vê que ali um direito de uma criança, principalmente a sua dignidade, o seu corpo foi violado, depois, assim, a gente tem que fazer o máximo para buscar um caminho menos doloroso. Né? Existe a questão da escuta qualificada, que é uma lei específica, né, para a criança que foi vítima de violência sexual, relatar aquilo ali uma única vez. Só que isso ainda continua sendo frágil na cidade de São Paulo. Né? Tem um caso de uma criancinha, na verdade, 3 irmãos. Na hora que eu falo da família estendida, é isso. Eu fui levar essas crianças em sóis paulistas, porque eu encontrei um tio, um irmão, um tio das crianças e tia, lá no interior, que tinha interesse de ficar com as crianças. E aí, quem leva? Né? Quem que é o carro que vai levar? O carro do conselho? Quem vai custear a passagem? E aí, junto com o serviço assistente social lá do território do Itaim, nós custeamos aí, fizemos a parceria e levamos essa criança, 3 crianças, para Lençóis Paulistas. Cheguei lá e entreguei na mão do Conselho Tutelar, de lá de Lençóis Paulistas. A família já estava lá aguardando, né? Essa criança, ela vivia numa situação de... 3 crianças viviam numa situação de vulnerabilidade extrema. Os pais eram usuários de substâncias ilícitas, pesada, e tinha uma das crianças que ela estava amarrada num... Eu já falei isso aí em outros podcasts. Ela estava amarrada numa cadeira, numa cadeira, essa cadeira como se fosse um carrinho, e ela amarrada com a sacola. E a fralda dela era uma sacola de mercado amarrada com a camiseta. Essa criança, ela tinha suspeita de abuso sexual pelo tio paterno, e aí tivemos que levar para o Perolabaito, fazer o exame sexológico, tudo. Chegou lá, a médica, a perita, falou assim, olha, se não tirasse essa criança o mais rápido possível, se a criança ficasse mais 2, 3 dias do jeito que ela estava, o órgão genitalzinho dela ia derreter. Estava fermentando já, por conta do xixi e do cocô que estava ali há muitos dias. Então, na hora que a criança que tirou aquilo dali, que lavou, que fez os exames, tudo, estava em carne viva. E aí essas crianças pernortou em um SAICA, dormiu, tomou banho, se alimentou, né? Que saímos do Perolabaito muito tarde da noite, até jantamos lá no Perolabaito esse dia. E aí, no outro dia de manhã, a prefeitura disponibilizou um carro para nos levar até a rodoviária Tietê, Barra Funda, para pegar o ônibus e ir para Lençóis Paulistas. Eu saí de 6 horas da manhã
daqui do Itaim, de lá do Itaim, e voltei quase meia-noite, porque eu fui... Aí os parentes de lá ficaram com as crianças. Ficaram com as crianças. Os pais foram juntos, né? Falaram que ia acompanhar, mas como ficaram na responsabilidade dos tios paternos, então a gente não viu nenhum impedimento, né? E aí depois eu tive notícia que os pais retornaram para São Paulo, mas retornaram sozinhos para a capital. E as crianças ficaram com a família. Legal. E aí, legal não, né? Pelo menos fechou foi um positivo, desfecho ok, menos negativo. Sim. E aí, pensando, Alemão, você falou que saiu em 2020 do Conselho Tutelar, né? Como que funciona hoje essa dinâmica para você? Porque eu acredito que enfim, nunca mais você vai ficar livre, vamos dizer assim, de resolver essas demandas no seu entorno, porque é sempre, mano, na dúvida chama um alemão. Referência. Né? E aí hoje... Como que funciona essa sua dinâmica num geral, né? Tipo, você não é mais o Conselho Tutelar, você tem um trabalho no Juntos L, né? Sim. E como que está essa sua atuação hoje, né? Sobre isso? Olha, eu venho buscando, cada dia que passa a gente vem buscando mais parceiros, né? Eu tenho uma afinidade muito grande com o Toninho Mitras, né? Que é um amigo que eu conheço desde 2009, né? Ô, louco. Ele indiretamente, ele me deu uma força para eu ser candidato no Conselho Tutelar em 2011. E o Toninho a gente tem uma afinidade que ele também é ex-conselheiro tutelar, né? Sim. Foi Verdade. conselheiro tutelar em Ferraz, né? Então a gente tem essa afinidade. Ele também é do terceiro setor, sempre está pensando aí no próximo, né? Isso que me deixa bastante motivado, né? Em trabalhar no Juntos EL, em estar junto com o Toninho. Eu gosto dessa pauta, é a minha bandeira, né? Já me quiseram rotular outras bandeiras, eu falei assim, gente, é criança e adolescente. Ah, mas as crianças dão muito trabalho? Criança não dá trabalho. Quem dá trabalho são os adultos. É verdade. Quem maltrata são os adultos. Exatamente. É verdade. Não são as crianças. Exatamente. Né? Não são as crianças. Ontem eu estava brincando com meu filho, a minha mulher deu um brinquedinho para ele e pegou um pedacinho do brinquedinho assim e colocou assim no local, que é brinquedo, para encaixar, né? Ele viu uma vez, ele foi lá e encaixou. Então, se você está ensinando a sua criança para as coisas boas, coisas positivas, sem vícios, sem gritaria, sem palavrões, sua criança vai nascer, vai crescer num ambiente saudável. A partir do momento que você quer fazer a criação do seu filho de uma forma bruta, de uma forma mais robusta, sem zelo, sem carinho, o seu filho ele vai seguir os mesmos caminhos que os pais, né? Então, eu sempre falo, criança não dá trabalho, quem dá trabalho são os adultos, né? É a minha bandeira, eu já tenho 6 anos que eu não estou mais no conselho, eu recebo nas minhas redes sociais inúmeras denúncias, pedidos de ajuda, no WhatsApp, vaga de escola, transferência. Graças a Deus eu tenho porta aberta, tenho um pessoal, um carinho pela rede do Itaim Paulista e adjacência muito grande. Eles me atendem muito bem, eu bato na porta, olha, estou precisando de um acompanhamento aqui para uma mãezinha. Você consegue atender? Alemão, fala para ela vir tal dia, né? Estou precisando aqui de uma orientação jurídica aqui para um pai, né? E aí eu consigo ter esse circular bem dentro da rede do Itaim. Junto com o Toninho, eu estendi isso aí para Guaianazes. O Toninho, eu conheço ele, como eu já falei, há muito tempo. Eu falei, Toninho, me ajuda um pouco mais aqui no Itaim, né? Me ajuda aqui junto com você, junto com o Silvão, né? Dá uma força aqui para mim no Itaim, que tem coisas que um pedido do alemão, às vezes eu não consigo atender. Um pedido meu. Precisa de uma força um pouco maior, né? E o Toninho tem me dado essa força, tem me ajudado bastante, ajudado o Itaim Paulista. Eu quero levar aí o Toninho para o Itaim, já levei ele algumas parcerias lá no Itaim. Ele está ajudando a gente lá no nosso instituto, que precisa de umas pequenas reformas, né? Algumas adaptações. O Silvão, a pedido do Toninho, eu pedi para o Toninho, falei, Toninho, fala para o Silvão aqui desse córrego do Tijuco Preto, né? Ele foi feita uma obra aqui em 2022. Essa obra, ela vem trazendo um transtorno para a população. Fizeram a obra, ao invés de ajudar, atrapalhou, infelizmente, né? E aí o Toninho, obra sendo obra. E aí o Toninho conversou com o Silvão emitiu um ofício aí para a secretaria, né? E está se encaminhando aí para um desfecho positivo. Legal. Alemão, fala aqui pra gente, a gente está já caminhando para os finais, e eu queria saber de você o seguinte, tem um sonho aí? Um sonho que você fala, puxa, isso aqui eu queria muito realizar.
Isso aqui eu queria muito fazer. Tem muitos sonhos. Então manda, põe na mesa. A gente vê a fraqueza, a vulnerabilidade das nossas crianças, dos nossos adolescentes do bairro, no extremo da Zona Leste, né? Eu fui aluno Sebrae, eu fui aluno Senac. Eu era adolescente, moleque, tenho sonhos, né? A gente sempre continua com sonhos. Eu ia buscar, fiz curso no centro da cidade, né? E isso, para chegar para nós aqui na Zona Leste, no finalzinho ali do Itaim Paulista, ainda não tem. Né? Então, a gente precisa trazer mais essas questões de curso profissionalizante para os jovens. Né? O Itaim Paulista precisa do ginásio poliesportivo, né? Não tem lá, precisa de espaços de cultura, são muito poucos. Né? Itaim Paulista Curuçá, para vocês terem uma ideia, tem em torno de 450 mil habitantes. Caramba, muita coisa. Itaim Paulista é perto de São Miguel? Depois de São Miguel. Tá. E São Miguel, Curuçá e Itaim. Divisa com Itaquá, Itaim. 80 mil são crianças e adolescentes, desses 400 e poucos mil. Mano, tem cidade que não tem 80 mil habitantes. Sim. E aí, na hora que você pega esse número, 80 mil, quantos vivem em situação de vulnerabilidade? Vamos colocar aí 70%, 80%. Sabe? O meu sonho é levar um CCA para a comunidade de Tijuco Preto, é levar um CCA para o Camargo, é levar curso profissionalizante para os nossos jovens, porque eu sei que o jovem... Eu tenho um filho de 23 anos, vai fazer 23 anos domingo agora. O meu filho ele foi criado dentro do berço da minha pizzaria. Meu filho virou empreendedor. Porque viu... Ele me ajudava ali. Né? Ele me ajudava. E aí eu comecei a dava um pouquinho de dinheiro para ele. Pai, posso tirar a mesa? Pode. E aí ele foi trabalhando, foi gostando, foi criando responsabilidade. Hoje ele tem uma loja de roupa, uma lojinha de celular. Tá bom. Isso aí. E o menino desenrola, porque ele viu ali, e ele, pai, eu não sei se um dia, se eu acabar isso aqui, o que eu vou fazer? Eu não consigo trabalhar em outro local. E falei, então você tem que lutar para manter e só crescer. Mas é o exemplo, né? É o exemplo. Então, assim, nossos jovens, eles precisam de oportunidade. Se o Estado não acolhe, o poder paralelo acolhe. Sem dúvida. É isso. Entendeu? Que bom. Que bom que isso acho que é um sonho atingível. Acho. Né? Pode ser a poucos passos na pequenos. verdade, assim, se a gente olhar, tudo que ele falou que falta lá, se você for ver, tem nos nossos projetos, teoricamente. Se a gente olhar dentro de Juntos L, tudo tem isso espalhado em outras regiões da Zona Leste. Então, isso aí. é super plausível de chegar lá. Eu e o Toninho, a gente está conversando bastante a respeito disso, né, de levar esses projetos. O pontapé é o Instituto Levai, né, que é uma parceria que eu tenho com as meninas, umas queridas que são super atenciosas, parceiras, amigas. Então, a gente tem essa ideia de levar os projetos do Juntos L e levar para inserir dentro do Levai, que dentro do Levai, que está ali instalado no Tijuco Preto, a gente consegue ampliar ali para os extremos da periferia, ali, para os nossos bairros ali da periferia. O Itaim Paulista é um distrito, mas ali nós temos uns 50 bairros ali. No entorno. Em um entorno do Tijuco Preto. Então, esses bairros, vamos colocar aí que 40 deles vivem em situação de vulnerabilidade. Loucura. E aí, aproveitando, então, a gente está chegando no final, mas eu acho que seria interessante você olhar para aquela câmera ali, e a Naná sempre fala isso, né? Que a gente dá um presente para a pessoa, que essa câmera é sua, né? Sua. Seu presente, você pode levar ela embora. Mas E aí seria o pessoal legal, da produção querendo matar a gente. seria legal, antes de você dar o seu recado e tudo mais, eu acho que se tiver alguém ainda no Itaim que não conhece o alemão do conselho, como que eles podem te achar na rede social para te pedir mais, ter mais gente pedindo alguma ajuda aí e tudo mais? Ou quem sabe alguém para te ajudar também. Também. Olha, eu tenho um projeto que ele estava no papel, eu sempre faço esse trabalho de zeladoria há muito tempo, e eu tirei ele do papel esses dias. Eu desenvolvi um aplicativo, pelo WhatsApp, né? Você acessa o WhatsApp e você viu ali um buraco na sua rua. Você me manda a foto desse buraco, o numeral, o endereço da rua, e eu peço aí, junto aí aos órgãos competentes, para fazer a manutenção. Lixo, Ô, louco. Sinalização, É o Batman de Itaim. Total. sinalização, veículo na rua abandonado, poda de árvore, corta-mato, limpeza de praça, tudo que você tiver nessa questão de zeladoria, manda no Zap Zeladoria Itaim, que a gente Esse é o resolve Instagram? esse problema. Esse é o Instagram e o WhatsApp. Mas qual o número dele?
O número do WhatsApp? Rapaz, não vai falar? Vai lembrar. Eu não vou lembrar que são muitos números. Não, depois quando a gente for postar, a gente coloca. Beleza. Mas como que as pessoas acham esse projeto, então? Zap Zeladoria Itaim. Procura assim no Instagram. O Instagram. Legal. E para me achar também, fora essa página, tem o Alemão do Conselho, que é a minha página que eu mais divulgo ali os meus trabalhos sociais. Maravilhoso. E é só Itaim ou a zeladoria de qualquer outro lugar? Ela é nível São Paulo. Ele atende toda São Paulo. Olha, rapaz. Atende toda São daqui a Paulo. pouco- Tantan chama. Pode chamar. Pode chamar. Grajaú. Total. Ele chega lá no Osasco. Eu só preciso do endereço e o numeral. Legal. E a foto do buraco. Tá e a bom. foto do mato ou do lixo. Do que precisar. Nas esquinas, ponto. Olha, você receber um monte de foto da UBS falando, olha, tá cheio, não tem remédio. Nesse aplicativo, ele tem ali tem a página ali de doações, tem ali a parte de denúncia de violência Legal. contra a mulher, violência contra animais, violência contra crianças, violência contra idosos. Ô, louco. E aí a gente dá um encaminhamento. Direciona. o encaminhamento Isso aí vai virar necessário. o Para 156. prefeito, para prefeito. Isso vai virar um 156 já. Maravilha. Alemão, querida, a gente quer muito agradecer a sua vinda Eu aqui, que o agradeço. seu tempo aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu acho que pessoas como você são extremamente necessárias para o mundo. É o Batman. Vou falar do só Itaim, para cá. é isso. O Batman do Itaim, é isso aí. Ô, louco. Não é Eu só... sou fã do Batman. velho. Então é isso. Fã do Pode Batman. tatuar ele. Eu tenho ele tatuado. A gente nem sabia, tá? Mas obrigado. Obrigado pelo seu tempo eu que mesmo, agradeço. né? Isso. Raoni, eu ia te chamar de alemão. Capaz. Igualzinho. E espero que em breve você volte aqui para falar, olha, realizei tal e tal e tal sonho, isso aqui já saiu do papel, isso aqui aconteceu. Sim, sim. Atitudes como a sua de criar um aplicativo para ter todo esse rolê, Exato. a gente conta no dedo de uma mão, talvez, Sim. quem tem essa coragem. Isso é ser cidadão brasileiro. Isso é top. É exato. Né? É isso. Sim, sim. Obrigado mesmo. Mais uma vez, muito obrigado. Até uma Obrigado. próxima. Beijo, tchau, tchau. Valeu.